E agora, você que nos assiste pelo YouTube e Facebook terá mais meia hora de debate no Jornal da Cultura com Plateia, uma iniciativa inédita no telejornalismo brasileiro. Toda quarta-feira será assim a plateia, e quem nos acompanha pelo Twitter, pela hashtag Jornal da Cultura, pode interagir com os nossos comentaristas e fazer perguntas. E continuam na bancada o ator Flávio Galvão e o secretário da Justiça do Estado de São Paulo, Márcio Elias Rosa. O tema de discussão desta quarta, votado pelos internautas no Facebook, é privatização de estatais. O anúncio da privatização da Eletrobras trouxe euforia ao mercado. O valor da estatal subiu 50% em apenas um dia. Hoje o governo apresentou um pacote de privatizações de 57 ativos a partir do segundo semestre do ano que vem. O Programa de Parceria de Investimentos prevê a privatização de rodovias, aeroportos e terminais portuários. Serão leiloados à Casa da Moeda 15 terminais em 6 portos de vários estados. O governo propõe a transferência para iniciativa privada da administração dos aeroportos de Congonhas, em São Paulo, Macaé, no Rio de Janeiro, e Vitória, no Espírito Santo. Ainda a venda da participação acionária da Infraero nos aeroportos de Guarulhos, Confins, Brasília e Galeão, além do leilão de mais 12 aeroportos no Nordeste e Centro-Oeste. O governo tende, a ser cada vez mais ter um papel regulador e fiscalizador. Então, não há necessidade do governo ser gestor. O pacote surge um dia após o governo anunciar parte da venda da Eletrobras. A proposta é passar para a iniciativa privada 14 das 47 usinas hidrelétricas e todas as distribuidoras. Com a venda, os cofres públicos devem economizar 17 bilhões de reais no ano que vem. Eu acho que se privatizar e ficar melhor, é um gasto a menos para o governo, para ele investir em outras coisas. Saúde, tecnologia, educação são justamente que os nossos filhos precisam para ter um futuro melhor. Até a era Vargas, o país só tinha 2 grandes estatais, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Getúlio criou grandes empresas como a Companhia Siderúrgica Nacional, a Vale do Rio Doce, a Petrobras e o BNDES. A desestatização veio nos anos 80 e 90. Em 1998, o telefone era um artigo de luxo no Brasil. Você não comprava uma linha por menos de $1.000. Por isso, apenas 10% dos brasileiros tinham telefone em casa ou no trabalho. Naquele ano, as empresas de telecomunicações foram privatizadas. O modelo deu certo e democratizou a comunicação à distância. Com o fim do monopólio estatal, o país passou de 11 para 250 linhas telefônicas por 100 habitantes. O jornalista especializado em novas tecnologias, Etevaldo Siqueira, participou ativamente da privatização da telefonia brasileira. Em 25 anos, a Telebrás investiu 25 bilhões de dólares. Nesses 20 anos, que vão completar o ano que vem, a iniciativa privada investiu 250 bilhões, ou seja, 10 vezes mais. Flávio Galvão, já imaginou se a gente não tivesse privatizado a telefonia, hein? Foi muito bom ter privatizado a telefonia. A gente hoje em dia tem o telefone à mão, a gente pode... O Brasil talvez seja o segundo país em telefonia celular. Eu acho que a privatização é importante. Por exemplo, se você pensar, William, os portos brasileiros, com aquele problema que eles têm, não compram um prego para poder melhorar os portos, o que se perde de safra, o que se joga fora nos portos brasileiros, porque não consegue chegar sequer para poder exportar, o que se perde de soja. O aeroporto de Congonhas, tem um amigo meu que diz que aquilo é pior do que a estação rodoviária. E é verdade. Então, se a privatização vier para melhorar esse tipo de coisa, para melhorar a vida do brasileiro, vamos privatizar. Eu disse agora há pouco brincando, mas é verdade, se a Casa da Moeda for privatizada e o passaporte que a gente tem direito a ter como cidadão chegar nas suas mãos num tempo hábil para você poder viajar, é muito importante. Eu sou totalmente a favor que o governo não tem que ser, ele tem que ser, ficar o mais afastado possível da gestão de empresas. Elias Rosa. A grande questão é que o Brasil perdeu já há muito tempo a capacidade de investir em infraestrutura, que é muito caro. Porto, aeroporto, estrada, ferrovia, hidrovia, não é isso? Telecomunicações era um exemplo. Se o Estado não tem capacidade para realizar investimento e o Brasil não tem, mesmo porque não consegue investir seriamente em políticas públicas sociais básicas, como saúde, como educação, não é?
quanto mais nessas infraestruturas. E a falta de investimento gera isso que o Flávio falou. O custo do Brasil se eleva muito. O produtor tem dificuldade para escoar sua produção por falta de rodovias, por falta de hidrovias. E o custo do produto brasileiro fica muito caro para exportação. Ele se inviabiliza no mercado interno, porque não tem consumidor. E no externo. E no externo, porque ninguém compra um produto mais caro. Então, em razão da nossa incapacidade de fazer, de realizar investimento, é que precisa criar alternativas para o capital, sobretudo estrangeiro. Quando a gente fala em privatização, William, privatização é gênero, porque pode ser desnacionalização. Nós passamos por isso aqui. O fim do monopólio, também passamos por aqui no período do Fernando Henrique. Ainda temos o Correio, que é o Ainda monopólio. temos o Correio. Desestatização, a desregulamentação, até a terceirização, concessão de serviço público, PPP, parceria público-privada. São todas as formas de trazer o capital privado para dentro do setor público e prestar em substituição do Estado um determinado serviço público. Não é? Isso acontece no mundo inteiro. Nós estamos falando da Casa da Moeda, e até teve um colega nosso que comentou, criticando, mas a tendência mundial é que a Casa da Moeda seja privatizada. Como os Correios também. Não é? A maior parte dos países já privatizaram. E nesse sentido, o Fernando Henrique Cardoso foi fundamental para que a gente pudesse dar um avanço espetacular em termos de deixar o Estado menor. O Estado tem que ser menor. O Fernando Henrique começou essa coisa da privatização, foi muito criticado, foi achincalhado, mas hoje em dia a gente vê no bolso da gente um celular, hoje em dia a gente sabe que pode contar, se comunicar com as pessoas mais facilmente. Vamos acrescentar aqui na nossa discussão aqui os telespectadores que estão aqui no estúdio. Alô. Boa noite, meu nome é Frederico. Sobre o tema aí, inclusive pelo tempo que a gente tem, já é uma pergunta seguida aí de um comentário, né? O argumento hoje a favor das privatizações é que as estatais elas geram rombo, né, para o próprio governo e também para a corrupção em si. Mas a gente também não pode esquecer que muitas coisas assim que acontecem de corrupção nas empresas estatais, elas vêm também da iniciativa privada. Então não é também assim, não é só você chegar e privatizar porque você vai diminuir a corrupção. Então, que nem você falou, os senhores falaram agora de uma parceria pública-privada. Então, na hora de se fazer uma concessão ou privatização, não é tudo que você pode privatizar ou fazer concessão. O secretário agora que pode falar dessa área, você pega, por exemplo, aí, lá em Manaus, o presídio ele era privatizado e aconteceu o que aconteceu. E as estradas daqui de São Paulo, que também tem uma infraestrutura excelente, tem um valor muito caro, né? Hoje se discute se o preço da energia vai ficar mais caro ou vai ficar mais barata. Muita gente fala que vai ficar mais barata, mas eu duvido, porque é só você ver as estradas daqui de São Paulo, né? Volta a falar. Os pedágios, né? Os pedágios. Então você tem que ter esse controle, assim, porque hoje em dia é muito fácil você criticar as estatais, porque hoje todo mundo fala sobre neoliberalismo, só que quando a coisa aperta para as empresas, para onde que elas correm para pedir ajuda? Para o Estado. Boa observação essa, hein, Eliezosa? Muito boa. Mas você tem que ter um acompanhamento. O governo, como é que o governo fiscaliza isso? Criando agências de regulação, mas essas agências funcionam, essas agências também não são cabide de emprego. Como é que acontece essa negociação da privatização? Eu acho que nós temos, o Frederico colocou muito bem, precisa tomar muito cuidado porque o retorno é para o Estado. Se o capital privado não investe ou presta mau serviço, a conta vai estourar na conta de todos nós, porque o povo o Estado é que vai ter que assumir o serviço. O ideal, os países que investem no neoliberalismo, a Inglaterra é o berço, não é isso? Dessa tendência, criam agências reguladoras. Agências reguladoras que vão normatizar, fiscalizar a prestação do serviço público e até presidir as concessões, as privatizações. Mas o grande risco é sempre a captura. É uma expressão que eles usam mesmo, o fenômeno da captura. Captura pelo interesse econômico da agência ou a captura pelo interesse político-partidário da agência. Esse é o risco que se corre sempre. É preciso ter um órgão regulador isento. Agora, na história do Brasil, todos os presidentes da República, e começou com o Fernando Collor de Mello, que começou o processo de desestatização, todos foram atrás da privatização. É verdade. O Itamar Franco, eu até peguei hoje, o Itamar Franco privatizou a Embraer, o Fernando Henrique as telefônicas, a Vale do Rio Doce, o Lula
a Dilma tentou, todos tentaram, porque é uma forma de arrecadar recursos sem elevar a carga tributária, não é? Agora, é evidente que nós precisamos tomar sempre cuidado para não desvalorizar a estatal, deixando de realizar investimentos, e aí ela fica mais atraente e lucrativa para o setor privado, não é? Esse é o cuidado que precisa tomar. Eu não sou favorável à ampla e completa privatização, não, mas que nós temos que reconhecer que o Brasil, desde sempre, não tem recursos para investimento em infraestrutura e isso incomoda, entrava o desenvolvimento social e econômico, sem dúvida, né? E nós temos, Frederico, que diminuir o Estado. O Estado ele é muito presente nas nossas vidas. Quando você fala do pedágio aqui, você tem toda a razão, mas as estradas pelo menos funcionam. Ou seja, você tem uma estrada. Se não houvesse isso, nós estaríamos ainda com aquela buraqueira. Você pega o que acontece no Norte, Nordeste, você pega o que acontece nos outros estados. Eu estou acostumado a viajar pelo Brasil com teatro, eu viajo o Brasil inteiro. É um horror os lugares que quando não tem a iniciativa privada tomando conta das estradas. Ou seja, o que tem que ser é um órgão regulador, como disse o secretário, que fique de olho e que não sirva aquilo como cabide de emprego. E quando a gente privatiza, a gente não está fazendo um apoio à corrupção. Não há corrupção nenhuma, porque é um leilão, eles vão lá e compram. E o Estado pode comprar, inclusive, a parte que lhe cabe. Pois é, a pergunta é essa, qual deve ser o tamanho desse Estado? Porque quando a gente fala assim, privatização, por exemplo, vamos privatizar os Correios. Tem aqui até uma sugestão do Diogo Moba aqui, ó, faltou privatizar os Correios e acabar com esse monopólio absurdo. Eu estou citando exemplos dos Correios, mas poderia citar, por exemplo, as estradas. Se você quiser ir pegar uma estrada para uma outra cidade, você tem por obrigação de passar pelo pedágio e pagar o pedágio. Eu não teria que ter uma opção a isso? A Constituição não exige isso, porque quando sou obrigado a pagar, tira o meu direito de ir e vir, que se eu não tiver dinheiro, eu não posso ir. Mas sempre há, segundo consta, alternativas, né? Mais longas, mais cansativas e mais custosas. Mas tem que haver alternativa, não é isso? Essa é a minha pergunta. Tem que haver alternativa. Por exemplo, a privatização da telefonia. O serviço é ruim, mas a gente tem vários, mas aí você não tem a opção de não ter uma telefonia um pouco mais barata ou acessível, ou pública, etc. É que, nesse caso, a competição entre eles deveria garantir qualidade e preço. Não é o que acontece. Porque fazem cartel. A corrupção do setor privado é o cartel. Porque continua um oligopólio, né? Pois é. A corrupção do setor privado, esse desvirtuamento do setor privado é formação de cartel. Porque lesa o consumidor, não é? Lesa o consumidor e muitas vezes o próprio Estado. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Eu só, William, destaco o seguinte, quando a gente fala em serviço público não foi feito para dar lucro. Então, o Estado não foi feito para dar lucro, ele tem que empatar, nem déficit, né? Porque o Brasil é próximo em déficit, 159 bilhões. E não tem que privatizar presídio, como se fez em Manaus. Pois é. Isso é do Estado, isso é uma responsabilidade do Estado. Aí eu concordo com você plenamente, Frederico, não tem que fazer isso. Tem alguns setores que são fundamentais serem do Estado, mas tem alguns setores que são fundamentais. Por exemplo, o que aconteceu com a Eletrobras, em um dia, 50% das ações subiram, quer dizer... E a Eletrobras vem sofrendo intervenção desde 2012. Nós tivemos uma medida provisória no governo Dilma que tirou a comercialização de energia da Eletrobras, isso despencou o valor e ela ficou só com a produção, só com a manutenção. Então, essas estatais elas já estão sofrendo uma canalibação. E o uso político, né, secretário? Quer dizer, usavam a Eletrobras para diminuir a conta de luz artificialmente para se ganhar a eleição. Quer dizer, olha, era um problema. Tem uma expressão que eu gosto, que é a síntese. A máquina do Brasil ficou muito cara antes de ficar rica. A máquina burocrática. Isso nós vamos pagar uma conta. Não é? Vamos mais uma pergunta aqui da plateia. Boa noite, meu nome é Marco Antônio. O secretário explicou que nós ainda não temos, então, um modelo de estatização, de privatização. Não se sabe se o governo vai ter ainda alguma influência ou não nas empresas que forem privatizadas, certo? Essa é uma pergunta. E minha dúvida um futuro governo poderá voltar a uma empresa privatizada a ser estatal? O Marco Antônio, nós temos um marco normativo para concessão, para PPP, e esse programa de parcerias e investimentos que o governo Temer anunciou, Moreira Franco é que está à frente, né? Como secretaria, como status de ministro. Foi criado, acho que em setembro do ano passado. Esse PPI chama,
Programa de Parcerias e Investimento. Tem lá a regulação. O que nós não sabemos, e aí eu só estou desconfiado, eu não sou analista econômico, enfim, é que o capital privado talvez não se sinta seguro para realizar o investimento. Porque tem essa segurança jurídica aí que você mesmo falou. Se este governo não chega ao fim, vamos lembrar que o presidente está aí lá, na iminência de mais uma denúncia, não é? E a eleição do ano que vem, as regras políticas não estão definidas. O governo anuncia um pacote de privatização de 57 projetos. Nós fazíamos a conta antes do jornal, 50 bilhões, não é isso? 59 bilhões. 59 bilhões de estimativa para arrecadação. Há um ano do término, sem que as regras da eleição do ano que vem estejam definidas. Se eu fosse um investidor estrangeiro, eu teria outros locais para investir, com todo o respeito que eu tenho a tudo isso. Não é? Agora, se for o governo, é 59 bilhões, mas a médio prazo tem mais 25 bilhões de economia. Quer dizer, e nós precisamos pagar uma dívida de 159 bilhões, que é o buraco. Agora, e outra coisa, né? A gente está lendo no noticiário, né, Flávio? BNDES é agente financiador. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, agente financiador. Quer dizer, no Brasil, muitas vezes se faz um capitalismo sem muito risco, não é? Porque é um capitalismo sustentado pelo Estado. Isso não dá certo, né? Com isso, nós não vamos ter desenvolvimento econômico. E só para alguns, né? E só para alguns. Vamos mais indagações aqui por quem nos acompanha pelo YouTube, pelo Facebook. E mandando mensagem aqui para a hashtag Jornal da Cultura no Twitter. A Fran, dizendo agora para onde vai esse dinheiro economizado? O que adiantaria adotar ideias neoliberais se não agem como um país neoliberal? Para onde é que vai esse dinheiro, Elias Rosa? Vai para o caixa do governo, para pagar o déficit. Vai para diminuir o déficit de 159 bilhões, né? Mas vai gastar 3.600 para financiar a campanha política, não é isso? Não vai gastar porque a população não vai deixar, não é possível, né? Vamos lá, o André Luiz Barca, privatização sem concorrência real é eternizar o capitalismo de compadrio. Olha, o grande problema é esse, né? O meu receio é esse, é não atrair investidor, atrai só um grupo ou dois grupos, não é? E aí nós vamos ficar com a péssima impressão de que não deu certo, de que é um compadrio. Isso é muito sério, muito caro. Nós estamos falando do patrimônio nacional. Precisa ser tratado com muito carinho, com muito respeito, não é? Perfeito. Muito se fala aqui da separação entre a coisa pública e a coisa privada, não é isso que o brasileiro não tem. Mas a classe política precisa dar o exemplo, o Estado precisa dar o exemplo. Mais uma pergunta da plateia. Boa noite, meu nome é Ricardo. Muito se fala em relação à obrigação e dever do Estado e em relação à privatização. Eu gostaria de colocar a questão da educação, principalmente nas faculdades públicas, que têm difícil acesso, remuneração altíssima de professores que muitas vezes nem mais participam da sala de aula. Eu acho que eu gostaria de ver essa questão de educação como dever ou não do Estado e por que não privatizar alguns dessas instituições? O Estado deve cuidar de quê exatamente? A educação, ele pode privatizar uma boa parte ou cuidar só do ensino fundamental, ensino médio, e aí? Não, a gente já convive com esse modelo que permite a participação do setor privado na educação, né? Mas o Estado precisa investir em universidades públicas, em ciência e tecnologia, o que faz a transformação. Profissionalização, mas o que faz a transformação de uma nação é a sua capacidade de investir, sobretudo em ciência e tecnologia, descobrir novas formas de gerar renda, de gerar emprego, porque senão fica obsoleto, né? E fica muito caro. Então, eu sou favorável. E de pesquisa. Áreas de pesquisa, apoiador de pesquisas, pesquisas científicas, descobertas científicas. Isso notabiliza qualquer nação. E o Brasil precisa fazer isso, e muito mais do que tem feito. O Estado tem que cuidar do que é essencial para as pessoas, para a vida das pessoas. Saúde, segurança, educação. É isso. E normas de convívio social. É levar ao homem a sua centralidade e a população a sua coesão. É isso. O Estado tem que cuidar disso. Políticas sociais básicas, fundamentais. Pois é, mas ele tem que ter esse controle das empresas. Ele tem que estabelecer esse controle. Por exemplo, o setor de telefonia aumentou muito o valor sei lá, de algum imposto, alguma taxa que ela cobra, ele vai lá, não pode, você tem um limite. E aí, ele pode interferir nisso também? Essas agências de regulação, né, reguladoras, elas fazem esse papel, né? Mas e qual deve ser
a capacidade ou qual deve ser o tipo de influência que ele deve exercer na iniciativa privada? Olha, eu acho que o Estado tem que intervir na economia, na ordem econômica, para fazer prevalecer alguns valores sociais. Defesa do consumidor, proteção do trabalhador, direitos sociais do trabalho, proteção do meio ambiente, a própria livre concorrência, livre iniciativa. Isso, o artigo 170 da Constituição, nós falamos da Constituição agora há pouco, estabelece o marco da economia no Brasil. E ele faz isso. A ordem econômica é regida pela livre iniciativa, respeitados os valores de justiça social. Olha que Constituição boa, não é? Respeitados os valores de justiça social. Então, o Estado tem que intervir. As nossas agências reguladoras, com todo respeito, elas ainda estão para provar a sua essencialidade. Nós já tivemos, você vai lembrar, quando nós tivemos a crise aérea no Brasil, a primeira coisa que o governo fez, e na época foi o governo Fernando Henrique, então nem estou falando do momento atual, foi criar um comitê para tratar da crise aérea, deixando de lado a Agência Nacional. Foi o reconhecimento público da incapacidade. Quando nós tivemos uma crise do setor elétrico... O boi do Sarney. Lembra? Isso. O boi do Sarney. Com o apoio do Sarney. A crise elétrica, nós criamos um comitê para tratar, uma secretaria especial para tratar da crise elétrica, deixando de lado a Agência Nacional. É o reconhecimento público da incapacidade. E a gente não pode esquecer, mesmo a empresa tendo sido privatizada, a fatia que o Estado toma em impostos. Quer dizer, quando eu pago a minha conta de telefone, se eu for olhar, realmente eu pago quase 40% a mais do que a conta realmente vale. Você está assistindo ao Jornal da Cultura com plateia, meia hora de debate exclusivo para o YouTube, Facebook. Pode mandar perguntas pelo Twitter, na hashtag Jornal da Cultura. O tema de hoje é privatizações estatais. Só lembrando, se você ou o seu grupo, da faculdade ou da sua empresa, quiserem participar da edição aqui no estúdio, basta enviar pedido para plateiajc@tvcultura.com.br, que é a nossa produção entra em contato. Temos mais uma pergunta, né, da plateia. Sim. Meu nome é Roberto, eu até já me apresentei, né? E a questão, eu gostaria de perguntar aos dois, ao Galvão e ao Rosa, porque, obviamente, que quando a gente fala de valorização de empresas por causa do capital privado ou da gestão privada, tudo isso é muito atraente, num primeiro momento. Mas, quando a gente assiste consequências, a gente fala também de marco regulatório, fala enfim, de meios de fiscalização, mas, quando a gente assiste o que aconteceu com Mariana, com o Rio, com o Espírito Santo, né? E eu não sou de lá, não tenho nada, mas assim é muito doído assistir uma coisa como aquela acontecer. Não é como um avião cair, mesmo um avião tem uma grande responsabilidade, né, o mecânico, todo mundo. Aquilo não pode ser chamado de acidente. Aquilo é algo que tem que ser exemplarmente resolvido. Então, como pensar em privatização se a gente assiste esse imbróglio com a vida, não é com a vida de alguns cidadãos, com uma cidade inteira, com um rio inteiro. Então, a gente pode acreditar que isso não vai acontecer com um aeroporto, com os Correios, ou com que, assim, e não sou contra a privatização, mas a questão é que tudo tem que ser feito com muita responsabilidade. E que país é esse que nós estamos? Eu só faço uma observação, Roberto, e é interessante. A Samarco tem como principal controladora a Vale do Rio Doce, que foi privatizada, não é? Foi privatizada quando foi colocada à venda no mercado, capitalizou, a valorização foi espetacular, mas é na linha do que você está dizendo. Olha a preocupação. Se tivesse em mãos estatais, nós talvez certamente não teríamos evitado aquela tragédia, mas ela é fruto da omissão, do mau gerenciamento, da má prestação de serviço. No mínimo, uma atuação muito negligente, que causou um dano espetacular. Né? Exato. E o maior dano ambiental do Brasil, da história do Brasil. E tem o pano de fundo esse. Quer dizer, a Vale do Rio Doce é a controladora da Samarco, que se recusa a cumprir, não é, os acordos que foram feitos para reparação de danos e tudo mais. Isso só reforça a necessidade de termos marco regulatório importante, agência nacional capaz de atuar. E a agência nacional precisa, agência reguladora, né? Tem que atuar efetivamente. Efetivamente. E tem toda a razão, Roberto. Quando você diz sobre Mariana, você tem toda e absoluta razão.
coisa que não acontecerá no aeroporto, nem acontecerá nos Correios, se houver isso que o secretário está dizendo, um controle absoluto de todos os cidadãos. Nós é que temos que dizer, olha, isso daqui está errado, isso daqui tem que parar, isso não pode acontecer. Nós é que temos que levantar a cabeça e dizer, temos que continuar a ser cidadãos brasileiros com a cabeça erguida. Não é? Porque não pode acontecer o que aconteceu em Mariana. Aqui não é Nova Orleans, aqui não é o Katrina que veio destruiu aquela cidade. O que aconteceu é muito sério e a Vale tem que ter responsabilidade sobre isso. Olha, em Portugal, a agência reguladora, agência executiva, agência é chamada de Autoridade Administrativa Independente. Se nós usássemos essa terminologia, talvez a população compreendesse mais. Né? Autoridade administrativa independente, independentemente da classe política, independentemente do governo, independentemente do partido que está. Que somos nós. Exato. É a autoridade que se impõe para regular o serviço público. O propósito é esse. Agora, ter lucro e renda não é pecado. Não é? O liberalismo, o neoliberalismo, em si mesmo, não tem problema nenhum. O liberalismo prega a liberdade, que todo mundo aqui defende. Né? O problema está na deturpação disso, no exagero. Ter lucro não tem problema nenhum, só não pode ser um fim em si mesmo. Ele pode ser a energia que move a empresa, a estatal, mas não pode ser uma finalidade única e exclusiva, ter lucro a qualquer preço. Isso é insuportável. Vamos registrar aqui quem manda mensagens pelo Twitter, na hashtag Jornal da Cultura, o Sandro Balistieri. Como fazer para melhorar a imagem da privatização no Brasil? Ele é de São José dos Campos. O Marcos Vinícius Massi. Sim, sempre a iniciativa privada é mais eficiente que o Estado, sempre. A Marta está dizendo aqui, a corrupção acontece nas empresas privadas porque o governo permite. O não para não receber ou dar propinas existe e deve ser usado. E o Marcos Paulo Miranda, para a gente encerrar aqui a participação, na privatização não podemos ter o risco, por exemplo, do setor elétrico e aeroportos, do valor altíssimo para pagarmos? Hein? Não, veja, podemos ter, né? Podemos. O grande problema, e você falou isso, né, do telefone, enfim, o problema é que a tarifa não pode ser uma forma de exclusão do usuário. Mas, ao mesmo tempo, existem impostos que são muito positivos. Por exemplo, o ICMS aqui na cidade de São Paulo paga a USP. A USP, essa universidade tão importante, é paga com o ICMS da cidade de São Paulo. Ou seja, quando o imposto é bem utilizado, eu acho que todos nós, como cidadãos, temos prazer até em pagar. O que não pode é você ter um imposto de 40% sobre a sua conta de telefone e o telefone ser uma droga. Isso aqui não pode acontecer. Não, e veja, São Paulo tem a menor carga tributária sobre combustível, por exemplo, no Brasil. É verdade. E tem a maior arrecadação. É verdade. Porque nada alimenta mais a sonegação do que uma elevação desmensurada de tributação, não é? Porque eleva o custo do produto. Então, a boa política reduz carga tributária, não expande. É o que tem permitido que aqui em São Paulo as contas fiquem estáveis. É o que tem acontecido aqui. Um bom gestor, né? Pois é, agora tem um detalhe que me preocupa. O preço da tarifa não pode, vou voltar a falar, não pode ser uma barreira para usufruir o serviço público, porque todo cidadão tem direito a usufruir o serviço público. Vai na linha da questão da educação que nós estamos falando agora. Quer dizer, o sujeito tem direito de ir e vir, ter acesso à telefonia, ter acesso a correio, ou a Casa da Moeda, o custo não pode. Num país economicamente tão injusto quanto o nosso, de exclusão tão gritante e marcante, não é isso? E hoje, com a crise econômica tão marcante, eleva a nossa preocupação quanto a isso. Será que vai ficar inacessível o serviço público porque foi privatizado? Muito bem, nosso tempo já acabou. Jornal da Cultura com Plateia fica por aqui. Agradeço a participação dos nossos comentaristas, do ator Flávio Galvão e do secretário Márcio Elias Rosa e dos telespectadores que estão no estúdio e se inscreveram através do e-mail plateiajc@tvcultura.com.br. Agradeço também a sua audiência pelo YouTube e Facebook. Quarta-feira tem mais Jornal da Cultura com Plateia. Uma ótima noite para você. Até amanhã.